Fala galera, está começando mais um Corretor em Foco, mais um episódio para você que está aí ligado no YouTube. E hoje nós temos aqui dois convidados incríveis. Sejam bem-vindos, representantes aí da Contec, é isso, Rodrigo? É isso aí, Account Tech, né? Não é o nome mais simples de falar, né? Mas Account Tech. Account Tech, perfeito. Seja bem-vindo, Obrigado. seja bem-vindo. Estamos aqui hoje para comentar um pouco e vocês não são diretamente corretores, né? Então conta um pouquinho aí da história de vocês, como começou essa ideia de fazer uma contabilidade para corretor de imóveis. Conta como é que foi essa ideia, da onde saiu, como que vocês começaram. Conta um pouquinho de vocês aí. Deixa o Gomes começar aí que ele começou essa história, né? Eu entro na metade. É isso aí. Fechado. Primeiramente, um prazer aí, obrigado pelo convite, Adevino. Obrigado aí para quem está assistindo com a gente também. Eu sou o Wanderson, sou contador já desde os meus... Comecei a faculdade de contabilidade com 17 anos ali, me formei com os 21, mais ou menos, trabalho nessa área já há um bom tempo. Então, passei por algumas multinacionais de contabilidade, trabalhei antes na Deloitte, na RSM, e ali eu comecei a atender alguns clientes que eles faziam a contratação dos corretores em parceria de PJ, sabe? O corretor abre uma PJ, regulariza, e a gente viu que tinha uma dor muito grande nesse mercado, no mercado imobiliário, que era, primeiro, ajudar o corretor a se regularizar, entender as dores que ele tinha ali, como pagar mais impostos do que deveria, tá correndo muito risco, e vi que esse mercado estava um pouco carente, não tinha ninguém que atendia. É que, na verdade, o contador, né? Pelo que me falaram aí, o contador, ele já é pago para você não pagar imposto. Né? Você paga o contador para não pagar mais imposto. Né? E quando você se fala da informalidade, né? Informalidade em geral é difícil. As pessoas não sabem quando tem que declarar, quando não tem, né? E o corretor de imóveis automaticamente vai nessa cadeia também. Então, às vezes você vê a pessoa informal que ela não sabe o que ela tem que declarar, quando que ela tem que declarar, quanto que ela vai pagar se ela declarar. Existe dessa questão aí, né? Pode continuar, desculpa. Exato, não, e além de não saber que você tem que pagar imposto, às vezes você não sabe que está correndo risco. Então a pessoa está pecando pela falta de conhecimento. Então a gente identificou que tinha ali nesse nicho do mercado imobiliário bastante oportunidade para a gente conseguia também entregar valor de verdade para o corretor de imóveis. Desde ajudar ele com a abertura do seu CNPJ, entregar uma contabilidade de um custo acessível para esse corretor de imóveis e também trazer algumas coisas que estão periféricas, que não é só entregar o imposto, porque muita gente sempre viu o contador assim, o contador é o cara que me manda as guias no final do mês. Eu vou falar com ele em março. Exato. E é o cara que me traz problema também. Então a gente viu isso e viu que dava para trazer muito mais para ele, além de contabilidade. Então hoje a gente entrega para o corretor de imóveis a abertura grátis do CNPJ para ele, a contabilidade com preço extremamente acessível e também diversos benefícios. Para ter ideia, a gente é contador. Sim. Um dos produtos mais comprados pelos corretores com a gente é o Total Pass, para ele ter acesso ao Smart Fit. Então a gente cuida do corretor ali desde a abertura do CNPJ. É que vocês, além de ter a questão de abertura do CNPJ, tudo desse cuidado, vocês têm parcerias que vocês fazem também com outras empresas, né? Perfeito. E aí, do nada, surgiu essa ideia, você já vivia no meio de corretor? Como é que funcionava isso daí? Ainda não. Eu trabalhava com contabilidade, atendia geralmente empresas de médio para grande porte, empresa que era auditada ali, por exemplo, e comecei a atender esse corretor em 2020, que a gente foi montar um negócio focado para corretores de imóveis de fato. Começamos em 2020 com um produto bem voltado para o mercado imobiliário e com as dores que esses corretores tinham de necessidade. Dali a gente conseguiu ter um crescimento mais rápido. Com a chegada do Rodrigo para o nosso comercial, eu sou contador e também estudei desenvolvimento de software. Então, sou o cara mais técnico ali da estratégia e trouxemos o Rodrigo para ajudar a gente a montar as estratégias de vendas com a gente. Sim. E foi bacana, porque em 2020 a gente começou, terminamos o primeiro ano ali com 236 clientes. Quando você pega um mercado de contabilidade onde os escritórios já considerados consolidados têm ali uns 100 a 150 clientes, no primeiro ano a gente já era maior, segundo ano já tinha 1.100, terceiro ano 2.200, ano passado a gente terminou com 3.100 e agora já está chegando a 4.000 clientes. Então a gente conseguiu montar um produto que foi tão interessante para o corretor de imóveis que a gente teve essa ascensão aí. Hoje a gente cresce ali mais ou menos um escritório de contabilidade por mês, que é de 100 a 150 clientes que a gente vem todos os meses e esse cara aí que veio trazer a estratégia pra gente aqui. Eu sou culpado. Exato. O que você costuma fazer, Rodrigo? Conta o segredo aí pra gente. Bora lá. Só resumir então, né? Meu nome é Rodrigo Marques. Atualmente sou Head of Growth da Account Tech, né?
Beleza, esse nome em inglês Account aí Tech, bonito. agora não vamos mais. Account Tech, Não perfeito. vamos mais. É que a Contec eu fiz igual você com o Rochdare lá. Exato. Mas, resumidamente, hoje eu sou responsável pelo crescimento da Account Tech, né? Mas, como você falou lá no início, né? Não existia um setor comercial estruturado e eu entrei para, de fato, ser o primeiro vendedor da Account Tech, assim como fui durante um bom tempo. E aí comecei a estruturar todos os processos da Account Tech. Só que nesse meu início foi justamente com corretores de imóveis. Teve até que recentemente Matheus Brilhante, né? Organizador do MB Summit. Sim. As primeiras pessoas com quem eu conversei foram corretores de imóveis que participaram do MB Summit, que foi online, inclusive, né? Que foi na época da pandemia. E aí a gente participou desse MB Summit online e eu tive acesso àquelas pessoas e comecei a ligar. E foi aí que eu comecei a entender o mundo dos corretores de imóveis, né? E aí eu tinha um negócio lá no Rio já, um restaurante da minha família, que existe até hoje, só que agora é sobre a administração dos meus pais exclusivamente. Só que eu acreditei tanto na ideia que o Wanderson propôs e no mercado também, que eu vi que, cara, isso que você criou para o mercado imobiliário tem fit total. Eu acredito nisso, vamos de cabeça. Abandonei tudo e estou aqui em São Paulo até hoje, né? Desde Saiu 2020, do Rio né? e agora só volta pro Rio a passeio agora. Só para visitar os pais, né? Se não fosse isso, os pais, Isso a aí, namorada e assim isso vai. aí. Mas, resumidamente, comecei como vendedor, estruturei o comercial da Account Tech, surgiu uma oportunidade também para abraçar o marketing, que é uma área que eu estudei também, né? Sou formado em administração com um MBA em gestão de marketing, gestão estratégica de vendas e relacionamento. E aí, casei tudo isso com o que a Account Tech precisava, né? Então, hoje eu sou responsável tanto pela parte de comunicação da Account Tech, estratégia de marketing, quanto a parte do comercial de realmente fazer com que o que a gente promete aqui no marketing seja bem vendido aqui depois pelo comercial e depois a gente tem uma equipe muito boa aí para entregar tudo que a gente E o nicho promete aqui. O nicho que vocês trabalham é sempre corretor de imóveis? Vocês trabalham com outros nichos ou não? Só com corretor de imóveis hoje? Inicialmente foi só corretor de imóveis, né? Mas não por causa de uma exigência, mas porque a gente viu que tinha mais aderência. Só que com o tempo a gente viu que a solução também era adequada para outros tipos de profissionais. Então, por exemplo, assim como o corretor de imóveis busca uma contabilidade para abrir um CNPJ, porque ele vai trabalhar, por exemplo, com uma house de vendas que está pedindo para ele emitir nota fiscal. Ou porque ele está pagando muito imposto e decidiu abrir um CNPJ. Cara, isso também, a gente viu que isso também acontece, sei lá, com o mercado de tecnologia, com desenvolvedor de software, por exemplo. Então, o cara precisa abrir um CNPJ para prestar serviço para uma software house. Ou a mesma coisa acontece com um médico, por exemplo, que precisa abrir o CNPJ para prestar serviço para uma rede de clínicas, né? Tem algo a complementar sobre esse ponto? A gente tem bastante advogado também que a gente Isso. atua. A gente sempre parte assim, como o público-alvo que a gente resolve a vida dele é o profissional liberal, que sempre tem que ter um CNPJ para ele poder atuar e ser nosso cliente. E a gente vê também aquelas pessoas que são prestadores de serviço que às vezes atuam em parceria com uma empresa específica. Então, todo mundo que é o pequeno empreendedor, profissional liberal e aquele profissional PJ, que às vezes trabalha em uma empresa, a gente consegue resolver muito bem a vida dele e entregar a contabilidade, tudo aquilo que está periférico. É que, na verdade, o corretor, quando você fala assim, você vai abrir um CNPJ hoje, se ele não tem necessidade de emitir nota, ele não evidencia muito isso, né? Mas, assim, existem os benefícios de você ter uma empresa, até depois em linha de crédito, né? Exato. Existem outras formas também de você estar de forma regular recolhendo os seus impostos e também estar contribuindo com o seu INSS, que é uma coisa que de fato faz a diferença para o corretor, né? De ele ter um futuro tranquilo, né? Porque o corretor é muito imediatista e a gente vê isso no dia a dia. Então, assim, às vezes a pessoa só pensa, não, então eu não vou, né, não vou abrir um CNPJ porque eu não tenho nota para emitir. Não tenho nota, eu não tenho uma empresa, eu não sou uma ninguém me imobiliária. Só que, assim, eu até costumo falar isso, né? A partir do momento que você vira um corretor, você é uma empresa. E Perfeito. quando você abre uma empresa, você pensa como empresa. Sim. Né? Por mais que não tenha o Por CNPJ, mais que, né? então, se você abre um CNPJ e você tem ali a obrigação de você pagar o seu contador, de você emitir o seu prolabore, de você fazer algum recolhimento, você querendo ou não, você pensa como empresário. Isso te traz também coisas boas, né? A partir de hoje eu sou empresário. Por mais que você não tenha uma emissão de nota, você não tenha uma necessidade de emitir nota, e também recebimento de comissão, existe aquele cliente que declara a compra, tem aquele que não declara. Para você resolver isso com um CNPJ, você tendo um CNPJ, é muito mais fácil,
né? Porque o imposto de renda é referente ao ano passado. Se o cliente declarou e você não declarou, e você é pessoa física, você já acabou com o negócio, né? Fala um pouquinho aí você, Anderson, que tá mais nesse assunto aí. Exato, hoje eu vejo ali que... Contador concordou comigo agora aqui. Exato. Eu vejo que às vezes as pessoas pecam ali até pela falta do conhecimento, porque a pessoa entende, ninguém está me pedindo a nota fiscal, então eu não preciso declarar. Sempre brinco, o imposto ele pode ter dois nomes, ou ele se chama imposto, você pagou, ou ele se chama risco, e você tomou esse risco. Não existe... Ninguém hoje recebe dinheiro numa mala escondida, num canto escuro, toma o dinheiro da sua comissão. A pessoa vai receber na conta dela, né? E hoje o governo ele consegue fazer diversos cruzamentos para ele poder identificar quem é que não recolheu. Quando a gente faz a declaração do imposto de renda no ano seguinte, é caráter declaratório para você só confirmar o que o governo já sabe. Se você até entrar lá com sua senha do Gov.br, colocar lá, você já pode apertar o botão, a declaração já vem preenchida. Ou seja, o governo já sabe tudo que você transacionou e você só tem que incluir alguma coisa a mais que ele não pegou, mas ele já sabe o que você transacionou. Tem diversas declarações que ele cruza e ele já consegue pegar quem não está fazendo essa tributação. Então, ou você tem imposto, ou você tem risco tomado. Você escolhe qual dos dois você vai seguir. O cara chega, né, vai declarar imposto. O contador, igual eu falei, ele é pago para você pagar menos imposto. Se você não quiser declarar, se você quiser declarar isento, você pode declarar isento. É o risco que você está assumindo de você ser pego. Mas isso, tipo assim, vou declarar tanto, quanto que eu declaro, quanto que eu não declaro, o que que eu declaro. Isso às vezes fica muito aberto na cabeça, né? Eu falo do corretor porque estou com o corretor dia a dia, né? Só que assim, existe também várias dúvidas sobre o que ele paga, como ele declara, se ele declara, o que ele declara. Se precisa declarar. Se ele precisa declarar, se ele não precisa declarar, né? E aí entra aquele que você mesmo falou. Até queria que você compartilhasse aquela história que eu ouvi, né? Que do cliente, né? Do cliente que ele falou. Porque assim, se ele entender o processo para ele, o que ele paga de imposto, o que ele não paga, ele sabe atender o cliente dele, né? Exato. Que ele sabe que o cliente dele vai ter que pagar e passar pelo processo, né? Eu achei legal a experiência que você viveu sobre essa questão desse cliente que você compartilhou com a gente lá, que você foi fazer essa apresentação. Boa. Bom, resumidamente, a gente estava no Rio de Janeiro fazendo uma apresentação para corretores de imóveis, porque eles estavam em determinado momento que eles tinham a possibilidade de atuar com o CNPJ, né? Acho que é muito normal isso, algumas imobiliárias fazendo dessa forma, né? Pago 2% para o corretor pessoa física e 4% para o corretor pessoa que é PJ. Jurídica, né? As construtoras. E posso até já aproveitar para esclarecer esse ponto? Sim. Tem gente que acha que a imobiliária é a vilã, né? Pô, por que ela está fazendo isso, né? Mas é uma lógica muito simples, né? É mais barato pagar alguém que tem um CNPJ do que pagar alguém como pessoa física, né? Então, as imobiliárias acabam fazendo isso. Pô, já que você tem um CNPJ e vai me trazer menos custo, então, consequentemente, eu posso pagar uma comissão maior para você, né? Então, não tem vilão nessa história. É matemática pura e simples, né? E aí, a gente estava numa imobiliária que estava querendo começar a implantar isso, né? Porque a gente também ajuda as imobiliárias que estão fazendo essa transição para ajudar os corretores de imóveis a adotar o modelo PJ. E aí, era no Rio de Janeiro, né? Acho que a gente pode falar aqui sem papas na língua, porque a gente é carioca, né? E carioca, para cada 10 palavras, tem um palavrão ali, né? Antes de toda vírgula, tem um palavrão. Às vezes até mais, né? Eu tô me segurando aqui. Aí, até que depois que a gente fez nosso pitch todo comportado, aí chega o diretor. Meu irmão, deixa eu falar com vocês aqui. Pô, vocês me enchem do saco aí, que eu não sei o quê, com um cliente que chega aqui que não tem renda comprovada. Mas vocês têm? Vocês não têm? Como é que vocês querem reclamar do cliente? Vocês não comprovam ele. Palavrão nessa história. Mas resumidamente, né, cara? Se nem você tá comprovando os teus ganhos, pô, tu quer exigir do seu cliente, do seu potencial cliente ali que ele comprova também. E fica bravo, às vezes. Fica bravo, né? Poxa, o cara não tem renda, o cara não sabe nem o que fazer aí, não tem um imposto de renda declarado, não tem um prolabore. Como que eu vou vender pra esse cara aí? Você fica bravo com ele, né? Só terminando um pouquinho aqui, em vez da gente entrar no outro assunto, eu quero só falar com você que está nos assistindo, que ainda não é corretor de imóveis e quer se tornar um corretor de imóveis. Eu tenho
10 bolsas de TTI para você se tornar um corretor de imóveis com credenciamento, treinamento diários para você ser acompanhado e se tornar um corretor de imóveis. Então, se você ainda não é corretor e quer se tornar um corretor, entra no @superaldevino e eu vou te mostrar como fazer para se tornar um corretor de imóveis, tá? Então, já vai se ligando lá se tiver também aí. Você viu a dica aí antes do, né, 10 bolsas de TTI, que é o trabalho que a gente faz de acompanhamento. A gente tem um acompanhamento na empresa que faz todo esse processo. E assim, quando eu falo treinamento, é tudo. Então você tem um café da manhã, você tem ajuda de custo para você ir até esses treinamentos. Então, assim, de fato, tem um profissional que vai te acolher, que vai treinar. Então você sai de lá corretor de imóveis. Né? Você entra sem saber nada e sai corretor de imóveis. Já sai credenciado, pelo menos com estágio, para começar a aprender algumas coisas no plantão. Então você já sai com uma outra visão. Então isso é um avanço que teve aí na empresa. E a gente está sempre inovando, né? E eu vejo que vocês têm isso dentro de vocês também, de inovação, de tudo. E aí eu queria saber quais que são os benefícios das pessoas que querem se tornar um parceiro aí de vocês. Qual que é a ideia que vocês tiveram de trazer isso para os corretores e o que vocês têm de benefício para o corretor? Bacana. A gente tem alguns pilares quando a gente vai atender até um cliente, quando a gente vai montar até um produto para o cliente que contrata a AccountTech, a gente sempre conversa com esse público e entende quais são as dores que ele tem. Quando a gente vem trazer ali um corretor para se tornar cliente nosso, a gente conversa muito bem próximo com eles. O que a gente identificava? O corretor, principalmente o corretor que está em transição de carreira, ele está vindo de alguma outra carreira, vai se tornar corretor de imóveis e precisa abrir um CNPJ, o custo para ele fazer a abertura de um CNPJ é muito alto no Brasil. Você vê que contadores cobram ali de R$ 1.200 a R$ 1.500, mais as taxas que ele tem no governo. O primeiro benefício que ele tem direto na AccountTech é a gente não cobra para a abertura do CNPJ, ele só paga a taxa governamental, ele paga ali a taxa da junta comercial, taxa da prefeitura e já tem o primeiro benefício. Próximo benefício, a gente é especialista na área de atuação dele, então a gente vai conversar com esse corretor e vai entender com ele, cara, quanto você já está ganhando de comissão, onde é que você vai prestar serviço, você é obrigado a emitir uma nota fiscal, a gente vai fazer uma consultoria bem próxima para esse corretor para poder responder para ele, abre o CNPJ ou não abre o CNPJ, se você é um corretor de imóveis, não é obrigado a emitir nota, ganha menos de R$ 4.500 por mês ali em média, cara, não abre o CNPJ, continua na sua pessoa física até você aumentar um pouco mais essa sua renda, porque a gente já vai ver que tributariamente vale a pena. Agora, você vai para uma house de incorporadora, é obrigado a emitir nota? Tem que abrir o CNPJ, né? Vai perder a gente esquece esse lado tributário. Essas são uma das vantagens da abertura grátis do CNPJ, ele ter uma consultoria para saber se é o momento ou não dele fazer essa abertura agora. Então, o primeiro passo é a consultoria. Exato. Então, se o corretor que está assistindo a gente aí, se ele quiser hoje, falar assim, eu quero saber se eu posso abrir o CNPJ, se eu não posso, ou então ele tomou a decisão, vou abrir o CNPJ. Só que ele não precisa abrir o CNPJ. Exato. Então, tem essa consultoria com vocês também. Exato, a gente dá um banho de loja no cara ali, ó. Agora sim você está pronto ou não é o momento para você abrir. Por quê? A gente faz abertura grátis. Ou então você faz uma meta, né? Esse ano você ainda não vai. Ano que vem você vai ter que abrir CNPJ, você vai estar faturando 6, 7, 8, 10 mil, né? Exato, faz total sentido. E a gente entende, porque eu brinco assim, não tem almoço grátis no final do dia. Então se a gente faz abertura gratuita para as pessoas, porque a gente também está investindo sabendo que a gente vai ter um cliente que vai ter um longo período de vida junto com a gente. Exato. Se a gente identifica, cara, a gente vai abrir para esse cara, depois ele vai ter que pagar contador mensal, pagar os custos de uma empresa, com essa renda, não vai valer a pena para ele. Então a gente já fala, cara, não é o momento, volta daqui a pouco. Só que além disso, isso daí são as vantagens que ele já tem por nos contratar. Tem a vantagem que com qualquer contador que ele vai contratar, o cara sai de 27,5% de imposto de renda, vem para 6% no Simples Nacional. Ele sai de alguém que não conseguia trabalhar em parceria para alguém que emite nota fiscal agora. Então a gente já tem essas vantagens que ele tem por se tornar PJ, não só por virar cliente da AccountTech. A emissão de nota fiscal é rápida? Como que funciona? É molezinha. Eu falo isso. Tem na nossa plataforma. Cada vez mais fácil. Não, porque às vezes tem também, tipo assim, a gente sempre conversa com o corretor, poxa, manda meu contador, demora 3, 4 dias para emitir uma nota fiscal. Às vezes aí tem pessoas que entram na própria prefeitura e faz por ele mesmo, porque às vezes o contador não pode entender no momento. Isso é rápido com vocês? Como é que funciona essa questão de emissão de nota? A parte de emissão de nota fiscal está muito na escolha do cliente. Ele pode entrar na nossa plataforma, fazer a emissão ali dentro. Ele já consegue fazer na plataforma mesmo. Pode fazer do site da prefeitura. E a gente também tem pacote de serviço que ele manda um WhatsApp para a gente.
na mesma hora já vai alguém retornar para ele pelo WhatsApp a nota fiscal dele emitida. Então, tudo depende do qual é o grau de comodidade que ele quer. Eu mesmo emito, eu me viro aqui, eu quero que você emita para mim, eu só te mando um WhatsApp que você me depender do volume devolve. também do Exato. cliente, né? Exato. Às vezes é um corretor que não tem tanto volume, consegue fazer isso daí. Legal, tem um pacote para cada Exato. um. Então, o primeiro passo é fazer a consultoria, agendar uma Isso. consultoria. Exato. Como é que faz para agendar essa consultoria? A gente pode deixar um link aí para Pode fixar deixar, aqui no, tem que colocar na deixar, senão os descrição do vídeo. corretores... Como é que vai fazer para abrir o CNPJ? Não abrir o CNPJ, né? E fazendo melhor, a gente já deixa até um também link para quem vier ali pelo link Corretor do em Foco. Corretor em Foco, já vai ter também um desconto bacaninha ali com a gente. Ah, então Como é que é ó, bom vir legal com o aí, chefe, né? gente. Você vê só, já vai ter, já liberou desconto já. Ainda bem que tá Exato. falando com o contador O aí. dono tá é. aqui, né? E além disso, a gente tem ali os benefícios que não são de contabilidade. Por exemplo, hoje um corretor de imóveis que vira cliente da AccountTech, ele já tem acesso a Total Pass, que é o benefício para você conseguir utilizar Smart Fit, Biorritmo, academias de musculação. Você só consegue esse benefício se você trabalhar como CLT em uma empresa que te oferta isso ou se você for cliente da AccountTech. Então hoje você, sendo cliente da AccountTech, você já tem acesso. A gente também tem a parte educacional, onde a gente entrega algumas parcerias com escolas no mercado imobiliário, com faculdades, para a gente poder ajudar na formação desse corretor. A gente tem plano de saúde, a gente tem parceria com a Vivo, onde a Vivo oferece planos de telefonia específicos para quem é cliente da AccountTech. Então a gente já entende tudo que o corretor precisa ali. Não é só receber um imposto em dia. Cara, o que você quer? O que você precisa? A gente vai correr atrás e vai poder entregar, porque a gente consegue fazer com que o corretor ele tenha, de fato, o contador como um ecossistema que resolve a vida dele. Cara, independente do que você precisa, grita aqui que a gente vai te ajudar a resolver. Até porque a gente às vezes lidar com bastante contador, por quê? Porque tem um cliente. Então o cliente às vezes não entende, aí passa a gente para o contador. E a gente vê que às vezes tem uma burocracia entre contador, cliente, corretor. Então assim, se tem essa burocracia com o cliente, também deve ter com o corretor. Exato. Né? Às vezes de uma demora, às vezes de não entender o que o cliente quer fazer naquele momento, o que ele quer declarar, como que ele quer formalizar a renda dele, e existe isso. E aí o contador, e aí fica essa questão, né? Tanto que a gente, às vezes eu falo muito com o contador na época, igual eu falei, março, abril, eu costumo falar muito com o contador. E às vezes o contador, não sei se é seu caso, tá? Mas a maioria dos contadores é meio teimoso. Aí o cliente olha pra mim assim, mas o contador falou que é assim. Eu falo, não, mas o seu contador não tá errado. Eu não tô falando que seu imposto de renda tá errado ou tá certo. Eu tô falando pra você que assim, do jeito que você declarou aonde, esse campo que você declarou a renda, você não consegue fazer a questão de aprovar, de formalizar a renda de fato. Então existe essa questão, assim, às vezes de burocracia, que é essa parte contábil mesmo, né? Fazer essas emissões, fazer essas retificações, às vezes, que precisa fazer. Então, assim, por isso que eu pedi para esclarecer como que funciona isso, no sistema de vocês, como que vocês administram isso, prazo de resposta, existe isso ou não? Tipo assim, demora um dia, tem um prazo. Não, pelo amor de Deus. Hoje a gente tem que saber as questões que existem. Pode ser que tem pessoas que estão adaptadas com isso. Não trabalho de segunda-feira eu vou na Jusesp, na Receita Federal. Então, como que funciona tira isso? o dia para resolver as coisas físicas. Como é que funciona isso dentro lá da empresa de vocês? Hoje a gente coloca ali um caminhão de tecnologia para poder resolver. Tudo tecnológico. Exato. A gente já tem tecnologia que captura as notas fiscais, fazem a apuração do imposto, declara na Receita Federal por integração oficial que a gente tem com a Receita Federal, disponibiliza esse imposto para o cliente. Se o cliente quiser, a gente já deixa o imposto agendado na conta corrente dele. Então, basicamente, ele entra na conta dele, aperta o botãozinho de ok, vou pagar o imposto aqui. Então, a gente coloca bastante tecnologia embarcada. Com isso, a gente consegue reduzir custo interno nosso. A gente atende 4.000 clientes ali, o nosso time tem menos de 50 pessoas. Então, um time bem enxuto. E quando a gente vai para a área de contabilidade, também é um time mais enxuto ainda, mas a gente tem ali uma galera que fica disponível para falar com o cliente. Já que a tecnologia resolveu a parte burocrática, nosso cliente ele sempre fala com uma pessoa do outro lado. Ele vai chamar a gente no WhatsApp e ele vai falar com uma pessoa que vai ter um entendimento humanizado para poder explicar na língua na qual ele consegue entender. Lá também não tem o contabilês, que a gente vai ficar falando um monte de sigla para o cliente, ele não entende nada. A gente vai ter o pessoal de atendimento que muitas vezes não é nem de formação de contabilidade, é o pessoal que estuda
marketing, estuda administração e consegue traduzir ali aquele contabilês, DRE, balancete e traz para o que importa para o cliente no final do dia. É difícil, né? Porque às vezes o contador quer falar alguma coisa, né? Explicar, né? Mas ele está explicando a mesma coisa, o médico explicar a bula de remédio, né? Exato. Porque esse aqui é analgésico, esse aqui não dá. Né? Ele tem que falar, você vai tomar isso aqui que vai passar a sua dor, vai amenizar a dor que você está sentindo. Então, é mais ou menos isso que está falando. Exato. Você tem as pessoas específicas para... Um dos pontos que eu brigava muito com o Wanderson quando eu entrei na Countech, né? Porque, como eu falei, não tinha setor comercial. Aí era o Wanderson mais o Danley, que é nosso contador sênior hoje lá na Countech, né? Aí, eu me ensinei a vender contabilidade, né? Porque eu sou vendedor, mas nunca vendi contabilidade. Aí vão os dois falar com um cara lá na minha frente, ligando. E, cara, que não sei o que o DRE, que o CLT, que o PJ, que o SS. Gente, que sopa de letrinha é essa que vocês estão falando com a galera? Pô, os caras são corretores de imóveis, eles não vão entender isso tudo, cara. Exato. Vocês não estão falando contador. Então, desde o dia 1, quando eu vi a primeira ligação dele, eu já pensei, cara, eu tenho que traduzir isso aqui. Porque eu sou, por formação, administrador, né? Mas eu não sou contador, mas eu aprendi contabilidade nas poucas matérias que eu tive na faculdade e a maior parte, Wanderson e Danley lá da Countech me ensinaram, né? E aí eu tive que pegar isso e, cara, traduzir para a linguagem que um leigo aprende, né? Porque hoje eu diria que, sei lá, algo em torno de 60%, 70% das pessoas que nos procuram, que se tornam clientes, vêm para abrir um CNPJ. Ou seja, a maior parte dessas pessoas nunca nem ouviu falar sobre nada disso. É um mundo completamente novo ter um CNPJ. Então, se eu chego com uma sopa de letrinha para cima do corretor que nunca ouviu nada disso, ele vai pensar, isso não é para mim. É muita verdade. coisa complicada, eu não entendo isso. Então, minha primeira versão foi essa, né? Então, o Sem Contabilês é algo que a gente faz desde esse momento da consultoria. E tu vê que mesmo depois que chegou no atendimento, a gente continua seguindo essa lógica. Por quê? Cara, por trás do CNPJ ali tem um CPF que o foco da vida dele não é isso. O foco da vida da maior parte dos nossos clientes é o quê? É vender imóveis. Sim. Esse é o foco da vida dele. Não é saber tudo de contabilidade. Ele não tem que saber. Quem tem que saber é a gente. A gente que é a empresa de contabilidade. Então, é isso que a gente se propõe. Cara, a gente cuida de toda a burocracia, né? Tem um monte de tecnologia e robô para fazer isso. Mas quando você precisar conversar com alguém, vai ter um ser humano aqui para falar com você e vai falar a tua língua. Ele não vai falar contabilês, entendeu? Então, isso é interessante, até porque, assim, essa mudança que teve no mercado, se teve no mercado aqui também, no mercado imobiliário, deve ter também na contabilidade, né? Até nós estávamos comentando antes que antigamente você precisava pegar uma fila, ficar dias e horas na fila da Receita Federal, né? E hoje não existe mais isso. Hoje é tudo mais online, tudo digital. Mas mesmo assim, é tempo perdido, é tempo que você precisa fazer. E como que vocês fazem, como que vocês enxergam, na verdade, a questão da contabilidade? O futuro da contabilidade. Como que vocês enxergam isso? Vocês já teve antes da pandemia e agora já está com a tecnologia. E como que você enxerga essa mudança e o futuro da contabilidade? O que eu enxergo hoje, até trazendo para a realidade da Countech, a gente já não está no mesmo formato de atendimento das outras empresas de contabilidade mais tradicionais, se a gente chamar dessa forma ali. Eu já entendo que aquela parte que era o trabalho manual, de ficar somando nota fiscal, fazendo entrada na Receita Federal de forma manual, a gente já conseguiu resolver. O que a gente busca agora? Levar uma experiência para o cliente que ele não se preocupe mais com isso, com esse trabalho que a gente pode falar que é um trabalho robô. Trabalho você somar, isso aí é robô e a gente já substituiu por um robô para fazer. O que a gente faz? Treina nosso time para ele falar a língua do cliente, entender as dores daquele cliente, levar conhecimento para ele, porque como contador, trabalho manual é o de menos. O mais importante é quanto você passa de confiança para o seu cliente, para ele poder saber que ele vai vender, vai pagar o imposto da forma mais eficiente possível, Sim. que ele não vai tomar risco ali que, por não saber. A gente vê que os clientes que buscam a gente hoje, principalmente no mercado imobiliário, eles vêm para derrubar a quantidade de imposto que ele está pagando, sair de um risco que ele está correndo. A gente consegue deixar com que ele viva uma vida tranquila, além da contabilidade, com todas as outras coisas que a gente oferta para ele ali também, e que ele consiga ter um dia a dia muito mais tranquilo e sabendo que está resolvido. O contador está resolvendo aquilo ali para ele. Então, vou jogar na mão do meu contador que ele vai resolver. Exato, é o que a gente fala lá, cara. Joga que é com a gente. Você tem que vender imóvel, você tem que... A única coisa que eu não faço para você é venda.
O resto a gente resolve. Agora o corretor ele tem que conseguir fazer venda. E a gente vê, quando até fala assim de levar conhecimento, é porque às vezes a gente vê muito corretor de imóveis, por exemplo, que tem medo de abrir um CNPJ porque ele vai ter que pagar contador todos os meses. Aí ele trabalha em uma house de incorporadora que quem emite nota para ele é só o gerente, que a alíquota desse gerente está lá em 20 e tantos %, porque ele emite nota para todo mundo que trabalha com ele. Aí o cara faz uma venda, perde 25% do que ele ia receber, recebe na pessoa física cheio de risco ainda. Se ele tivesse um CNPJ ali, pagando um imposto muito mais barato, pagando na Counttech R$159 por mês de contabilidade, porque é um preço bastante acessível, cara. Vou trocar de contador sua também. Venda aí, você não consegue pagar 159%, cara. Desculpa até a forma de falar. Não é que o contador tá caro. Cara, você tem que rever a profissão como corretor de imóveis, se você não consegue fazer esse valor todos os meses. Quando a gente leva essa informação para ele, olha do imposto que você está saindo, às vezes nem do imposto, olha da situação que você está saindo, pedindo para o seu gerente emitir nota para você, para quanto você vai, quanto fica no seu bolso no final do dia. Às vezes E vocês da contabilidade, de fato, matam um leão por dia, né? Exato. Eu domino, tenta dominar ele ali. Ele é quase imortal, esse leão ali. Que vem isso aqui na minha cabeça. Mas acontece muito. Né? Os corretores, ele gosta mais. Eu não sei, antigamente o pessoal até falava que cair na malha fina, existia aquela... Hoje não, porque tem o Pix, tem algumas coisas que tá fazendo. E sistema. Do jeito que você está falando que o mercado imobiliário se atualizou em digital, vocês se atualizaram no digital, o governo também se atualizou no digital. Né? Talvez muito mais do que nós dois juntos. Exatamente, tecnologia. Então, assim, antigamente tinha aquele negócio de análise de ficha, né? Você declarou, você não declarou, coloquei sua ficha de lado, peraí que eu vou, né, averiguar a sua vida. Mas ainda existe essa questão de você cair na malha fina e aí você ter que fazer muito mais do que você deveria ter, né? E acontece esses casos, lá como que é essa questão aí? Fala um caso específico para nós aí que acontece assim, direto, você vê o cara, poxa, o cara não declarou isso aqui, agora pegou. O que a gente vê bastante acontecendo na malha fina é quando... Vamos pegar o imposto de renda da pessoa física. Você põe um pouquinho para mim, por favor? Quando a gente pega ali a declaração de imposto de renda da pessoa física, ela é a caráter declaratório. Você não significa que você vai pagar impostos. Aí vamos lá, o corretor de imóveis fez uma venda para o cliente, recebeu a comissão, deixou no cantinho, não declarou nada dessa comissão, mas o cliente dele, na hora que foi fazer a declaração do imposto de renda dele, ele foi lá e informou que ele pagou aquele valor de comissão. Porque para esse cliente é vantajoso, porque ele aumenta o valor que custou aquele imóvel dele. Se ele for vender futuramente, diminui o ganho de capital que ele vai ter. Tá lá, o corretor de imóveis informou que não teve ganho nenhum naquele ano e o cliente dele foi lá e declarou o nome dele. A malha fina ela faz esse cruzamento. Por que o João falou que te pagou R$5.000 e você não me falou que recebeu R$5.000? Dali que o governo faz todos os cruzamentos e pega o cara na chamada malha fina ali. Aí ele pega nisso daí do João, né? Exato. Mas aí ele recebeu do Pedro, recebeu Exato. do Ricardo, todo mundo lá. Da Counttech, tá brincando? Não, e aí recebe de todo mundo, e aí o que acontece de fato? Vou ver o que está acontecendo com esse CPF aqui, por que ele não declarou o que devia. E acontece, porque se ele não declarou do João, ele Exato. declarou de outro também, né? Tem gente que acha que é lenda, né? Que esse negócio de malha fina não existe. Vou te fazer uma pergunta até bem séria aqui ao vivo. Você conhece alguém que já caiu na malha fina? Conheço. Conhece, mas muita gente? Eu conheço lá no meu meio de trabalho, umas 5, 6 pessoas. Boa. Tipo, que falou pra mim, Aldevino, cair na malha fina. Então as pessoas confiam mesmo em você. Porque geralmente é assim, cara. Quando você tá numa roda de amigos, o que você conta, né? Das suas vitórias, né? Você não vai ficar contando das suas derrotas, tipo, cair na malha fina, né? Então, às vezes, eu faço a pergunta, tô até surpreso com a tua resposta. Geralmente, a maioria do povo fala, conheço 1 ou 2 pessoas no máximo. Tem gente que fala, nunca conheci ninguém que caiu na malha fina. Isso é mito, não existe, né? Eu mesmo, antes de trabalhar a contabilidade, eu nunca tinha visto. Mas fala porque, assim, né? A gente se preocupa... pelo menos pros meus gerentes, né? Os gerentes que estão comigo, eu sempre costumo falar isso. Você declarou? Como é que tá? Tem que declarar um pouquinho. Falei, se você não quer declarar tudo, declara. Você tem que declarar. Aí, se você tem um CNPJ, você consegue, pelo menos, fazer uma nota. Você tem que declarar. Não adianta você falar assim, não, eu recebi 10 mil por mês, né, 120 mil no ano e declarar isento. Você tá pedindo para ser pego. E existe. Aparece gente lá falando com a gente, Rodrigo,
quero bater um papo com vocês aí, porque eu recebi uma cartinha da Receita Federal, né? E não foi a cartinha convidando para tomar um chá. E a cartinha da Receita Federal, quando ela manda assim, é para ela prestar já manda, esclarecimento. e se você não manda esclarecimento, ela já bloqueia suas contas, Exato, né? Ela vem com combo também, é igual a Contitec também, tem um combo da Receita Federal. De benefício da Receita, né? E é normal essa informalidade, é normal o cliente não declarar, é normal. Infelizmente, a gente tá no Brasil, a gente sabe como é. Exatamente. Por quê? Primeiro, porque ele não sabe o que ele tem que declarar e o quanto que ele tem que declarar. E como declarar às vezes. E aí, às vezes, entra naquilo. O contador, não precisa colocar isso. E aí tem esses contadores também que, às vezes, não precisa declarar. É o mago. Exato. Aí coloca lá que a pessoa tem um patrimônio de R$1 milhão e que ela ganha R$27 mil por ano, né? E ela conseguiu esse fazer patrimônio. Essa multiplicação, né? Ele fez essa mágica dentro do Brasil. E existe muito isso. A gente pega muito isso, tanto a gente fala de corretor, mas pega um cliente, muitos clientes com esse problema. Poxa vida, cliente renda boa, tudo, o corretor já fica, aí quando vai ver, vamos fazer o financiamento. Por que a gente se preocupa muito com essa parte? Porque a gente trabalha com financiamento associativo. Então, 90% dos empreendimentos da Direções é associativo. Uhum. Então, o que acontece? Eu preciso financiar o cara daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, daqui a 3 meses. Não é um cara que eu vou financiar daqui a 3 anos. Então, eu preciso desse cara pronto para o financiamento. E quando a gente pega lá o extrato, aí tem 10, 12, 15 mil, às vezes não dá nem para enquadrar o cara na Minha Casa Minha Vida. E o imposto de renda dele? Zerado. Isento. 30 mil no ano. Aí a gente fala, poxa vida. Justamente, e dá exato, né? Da primeira faixa. 30.600. Um centavo abaixo do valor inicial para declarar. 30.599, que 30.600 ele já vai pagar. E acontece muito isso, né? E aí, quando... E assim, por não ter o hábito, até o corretor não ter esse hábito de fazer imposto de renda, ele não entende imposto de renda. Boa. Então ele não sabe os campos que precisa ser colocado, os campos que o banco enxerga como oficial. Até que eu falei um pouco no início da conversa, o contador está errado? Não está errado. E eu não estou aqui para discutir contabilidade. Só que eu preciso que você formalize a sua renda, de fato, que o banco enxergue que essa renda existe e que você paga um preço por isso. Né? Então, o que o banco enxerga é isso. Qual que é o campo que ele enxerga? E às vezes as pessoas não sabem decifrar isso. Eu até comecei a falar esses dias, uma corretora, poxa, mas eu não entendo esse negócio de imposto de renda. Eu falei assim, eu vou te explicar uma regra aqui, boa, que você nunca mais vai perguntar para mim. Você só vai pesquisar a regra do imposto de renda. Você vai lá todo ano de eleição, você vai lá votar. Por que você vai votar? Porque é obrigatório. O que te obriga? Você obriga, você faz. Então o que o banco enxerga? Esse cara declarou só para comprar imóvel ou ele declarou porque ele é obrigado? Não, ele declarou porque a renda dele obriga ele a pagar o imposto. Então, além dele, ele declarou dentro da obrigatoriedade, está pagando imposto por isso. Então o que te leva à obrigatoriedade? Trabalho não assalariado, que aí vem em cima dos 31. Ou então, hoje, se você tem uma empresa, que às vezes aí tem empresa, mas não emite pro labore. Então você pode colocar lá no não tributável. Por exemplo, ano passado, acho que era 40 mil, né? Acima de 40 mil, você declarava no não tributável, estava certo. Hoje você tem que declarar acima de 200 mil. Então, por exemplo, o cliente que tem MEI já não compra. Não é que ele não compra, ele não consegue formalizar essa renda para que a Caixa aceita. Então, o que está dentro da obrigatoriedade? Se está dentro da obrigatoriedade, está dentro da regra, a Caixa vai aceitar. Se não está na obrigatoriedade, o que você está fazendo? Você está querendo declarar para a Caixa engolir que você fez a movimentaçãozinha ali e tá tudo certo. Então a Caixa é nisso que ela barra. E é mais ou menos isso. Agora quero entender de vocês aí se eu falei certo, se eu falei errado. Eu sei que eu falei isso aí na hora, mas não sei se está certo ou está errado. É mais ou menos isso, Wander? Eu costumo separar assim, ó. Quando a gente vai tratar da declaração do imposto de renda, ser desobrigado a declarar não significa que você está impedido a declarar. Sim. Até porque você pode ir lá fazer a sua declaração do imposto de renda, até se você está com valores menores, o próprio corretor ele pode ir lá e fazer a sua própria declaração. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, a gente até recomenda, mesmo que você não está obrigado, não vai te custar nada você declarar e ter sua renda
formalizada. Só que aí tem a questão da Caixa, que você falou, que por que esse cara aqui tá declarando? Se a maioria nem, quando não é obrigado, não declara, tem algum motivo para ele estar vindo declarar isso daqui. Será que essa renda dele é real mesmo? Será que ele tem essa renda ou ele colocou ela só para conseguir esse financiamento? Aí é o que ele tem que comprovar com outros Isso, porque, documentos. por exemplo, às vezes ele declara não tributável, aí declara 50 mil. Né? Você pegar 50 mil e dividir por ano, né? Dividir por 12, então dá uma renda, só que não é aceito. Por que não é aceito? Porque não está dentro da obrigatoriedade, que dá de fato a obrigatoriedade dele declarar. Então você declarou essa renda aí, parabéns para ele, mas eu não avalio essa renda desse jeito, porque ele não é obrigado a declarar. Se ele declarou, foi por opção dele, e é por opção minha não aceitar o financiamento. É mais ou menos essa análise que eu acredito que a Caixa enxerga, né? Porque se você não é obrigado, você declara por opção sua, então não é uma renda que dá para mim oficializar. Então, tem esses parâmetros que a gente vai, assim, no dia a dia, desenvolvendo, conversando, né? E aí, explicando isso para o corretor, explicando que, às vezes, existe, aí você vai para o contador, por exemplo. Aí o contador tem essa questão. Poxa vida, tá certo, ele não pode retificar o imposto, porque se ele retificar, ele vai pagar X de imposto. E aí ele fala, né, como que se eu sou errado da história. Se ele retificar, ele vai pagar tanto de imposto, isso daí vai prejudicar meu cliente. Mas, infelizmente, são coisas que, assim, antigamente a Caixa não pedia imposto de renda. 3 meses de extrato ser financiado. Por que ela começou a pedir? Inadimplência. Perfeito. E aí ela vai fechando o ciclo. Ah, não, agora eu preciso do imposto de renda. Agora eu preciso de uma renda que seja compatível à obrigatoriedade. Então, quer dizer, ela vai enxergando, que é que a gente está falando de sistema. O banco, eu falo da Caixa, mas assim, porque hoje a Caixa, a gente costuma falar que às vezes pede até o exame do pezinho, né? Mas, se não é o exame do pezinho, ela tem umas obrigações e conformidades que ela segue a mais do que os bancos normais. Por quê? Porque existe lá o programa do governo, Minha Casa Minha Vida, que assim, te enquadra ou desenquadra. Então, assim, como é programa de benefícios, existe também. O cara, às vezes, ganha 15 mil, vai declarar que ganha 3 mil para entrar na Minha Casa Minha Vida. Então, existe umas regras, e até entendo as regras, porque de fato, para o cliente, para o próprio cliente ter a segurança de que ele está sendo beneficiado ou não está sendo beneficiado, porque ele não enquadra de fato. Entendeu? Então, isso é a diversidade que a gente vai pegando no dia a dia e que às vezes não tem essa comunicação com o contador. E é difícil, porque o contador não tem como eu chegar aqui e sem apresentar e sem conhecer o seu serviço e falar assim, faz lá com eles. O contador é confiança. Exato. Né? Então, dificilmente o corretor vai sair bem dessa história. Na maioria das vezes a gente consegue conciliar, explicar essa questão. E aí a gente vai bem por esse caminho mesmo. Não é que o senhor esteja errado. O senhor é formado em contabilidade. Eu não sou formado em contabilidade. Mas é que, de fato, o banco que a gente trabalha só trabalha com essas modalidades, enxerga desse jeito uma renda formalizada. E aí a gente sempre consegue efetivar o que é venda. Né? Então, por isso que existe essa preocupação. Porque normalmente ninguém se prepara. Então, deixa para declarar na hora, né? Então, só que se eu não orientei o cliente, que aí é outro... Que nós estamos falando para uma frente só de corretor, mas vocês falaram que atende outros clientes também. E às vezes tem pessoas que compraram apartamento e que às vezes não se atentou a isso. Então ele comprou lá no SFH que ele vai financiar só daqui a 3 anos. Só que ele é renda informal. Hoje eu não vou avaliar se ele tem imposto de renda ou não. Hoje eu vou ver se ele tem a renda para comprar um imóvel. Você falou que tem 10 mil de renda, se tem 10 mil de renda... eu tenho 10 mil, então vai comprar. Só que se lá na frente ele continua a movimentação, continua a renda, e ele não fez um relacionamento com o banco e não declarou imposto de renda, ele pode não financiar lá na frente e ter um problema lá na frente. Então, todos esses cuidados, a gente tem muito esse cuidado de fazer uma venda bem feita, de fazer um trabalho bem elaborado. Então, por isso que, assim, até fiz questão de chamar vocês aqui, até para falar sobre isso, né? Sobre essas questões que, às vezes, assim, não é, né, o mais motivacional, porque contabilidade, às vezes, Exato. é uma coisa que é burocrática mesmo, mas que faz total parte do dia a dia dos corretores. É necessário. Uma hora vai Exato. chegar para todo corretor que permanecer na carreira e for bem. Tanto na hora que ele receber a comissão, ou tanto na hora que ele receber um cliente desse jeito. Exato. Né? Acho que o corretor tem que pensar assim, se eu tô indo procurar um contador é porque tô dando certo na carreira, né? Exatamente. Exato, você chegou a um patamar ali que já vale você até procurar um contador, tanto para cuidar da tua pessoa física ou para abrir
um CNPJ, porque você já está tendo um rendimento que está valendo a pena você seguir por esse caminho. Então, meio que tem que comemorar ali. Ou para ajudar um cliente, verdade, né? Se é para ajudar um cliente é porque você está em vias de fazer uma venda. Exato. Então, vai fazer a venda. Ó, já Ou seja, contador é para ser bem visto. Já exatamente, já é uma pirâmide, né? Você procura o contador para fazer a venda, aí o contador faz o imposto de renda, aí daqui a pouco você começa a ganhar mais que você vendeu aquele lá, recebeu bem na comissão, aí você vai ter que ter um contador também. Aí, o contador está sempre presente nos melhores momentos da vida do corretor. Pô. Então existem essas questões que de fato, assim, às vezes um pouco delicado de falar, mas assim, é legal a gente falar porque os corretores mesmo precisam saber dessa parte burocrática do negócio, né? Que não é simples e também não posso deixar para lá. Então você aí que está assistindo aí, que já tem a renda aí um pouquinho acima de 4,5 aí, e se não tiver também, né? Mas tiver acima da obrigatoriedade, já pode procurar aí. Deixa o link, acabou nós falamos, vocês não deixaram o link, não falaram e o horário tá passando. Vamos fazer assim, a gente coloca um link exclusivo na descrição do vídeo no YouTube. Então, mas deixa a rede social de vocês, claro, para procurar vocês, para acompanhar o trabalho de vocês já, o que vocês já estão fazendo, né? Que é importante também, a pessoa acompanhar. O link a gente vai deixar, depois a gente coloca na descrição, mas deixa também aí a rede social de vocês para eles acompanharem aí esse trabalho de vocês aí, e aí já começa lá a seguir também a rede social. Fala aí, Rodrigo, a rede social da ContiTech. Eu vou falar, mas dá para mostrar para uma câmera também? Dá para dar um zoom? Pode mostrar lá, mostra na do meio aqui. Aquela ali? Ou essa do meio? Qual que você acha melhor ver aqui, ó? Essa de lá? Beleza. Vamos lá, é o ContiTech Digital. Assim você acha a gente no Instagram. Deixa eu mostrar aqui, não sei se vai dar pra... Dá não, né? Beleza, então a gente bota na descrição que a gente já viu, lá muito... a ContiTech. É com 2 Cs e com 2 Ts, tá? Quando colocar isso daí, já vai aparecer vocês, já vai aparecer lá o canal de vocês, eu tenho certeza que os corretores vão ter. Aí só falar que foi do Corretor em Foco, né? Indicação do Aldevino, que aí tem aí o desconto, ou vai então clica no link lá na descrição que a gente consegue liberar esse link. Gente, e o horário já passou, 40, já deu o horário já, você vê só. O papo quando é bom, né? Vê, papo de contabilidade também hoje, e aí foi muito bom ter vocês aí, obrigado aí pela presença de vocês, obrigado por esse papo legal, né? Nós conhecemos há pouco tempo aí, mas a gente tem essa mesma linha de raciocínio, eu tenho certeza que vai agregar bastante e logo, época de declaração de imposto de renda, quem sabe vocês não voltam aí também, né? E aí, quando tiver esses corretores parceiros também aí junto com vocês aí, eu tenho certeza que vai agregar bastante para vocês também, tá? Obrigado aí pela presença de vocês. Quer deixar algum comentário final? Fica à vontade. Perfeito, quero agradecer aí pelo convite, e é sempre importante para a gente participar de tudo que envolve mercado imobiliário. O mercado imobiliário é o que faz com que a gente levante para trabalhar todo dia, ajudar o corretor de imóveis, fazer com que ele tenha mais sucesso, corra menos risco, pague menos impostos, é o nosso objetivo. Então, participar aqui de um canal que está entregando bastante conhecimento, bastante conteúdo de valor para o corretor de imóveis, para mim é um prazer mesmo, cara. Então, sempre que precisar, a gente está aí, bora para cima. É só o primeiro podcast que você vai vir, depois eu vou chamar você direto. Tem que vir de Jundiaí direto, né, cara? Exato. E te agradecer também imensamente aí, obrigado a todo mundo que participou, que assistiu até aqui. Sou muito suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, porque tudo para mim começou no mercado imobiliário, apesar de estar hoje na contabilidade, né? Tenho grandes amigos no mercado imobiliário, que inclusive já estiveram aqui, né? O Matheus Brilhante, Rafael Alves, né? Sim. Então, enfim, eu sou muito suspeito para falar, mas estou feliz demais de ter participado aqui hoje com você. E, como o Wanderson falou, sempre que precisar, a gente está aqui à disposição para ajudar o amigo corretor aí. E se os corretores estiverem precisando também, não esquece de acessar o link que a gente vai deixar aqui na descrição para a gente te ajudar. Independente de você já tiver CNPJ ou não, a gente tem a solução para você e a consultoria, como a gente falou, é totalmente gratuita. Cara, muito obrigado. Você que está nos assistindo, não esquece lá de já inscrever no canal, porque vai ter sempre essa dinâmica de conhecimento. Tá? Vai acompanhando nós todas as quinta-feiras, às 21h30, nós estamos lá com conteúdo para você no YouTube, e eu tenho certeza que sempre que você estiver aqui, você vai ter novidade, vai ter exclusividade de produto e vai ter, com certeza, um grande conhecimento. Então, até a próxima. Muito obrigado.